Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04 e a nossa entrevistada desta terça-feira, a maestra Renata Ortiz de Villati, que está aqui no estúdio. Bom dia, maestra. Satisfação em tê-la aqui no Primeiro Jornal. Bom dia. Eu que agradeço o convite e quero parabenizar vocês pelo 1 ano. Muito obrigado, muito obrado. Já participou outras vezes aqui também nesse 1 ano. E a sua entrevista é a de número 485. Nossa, eu vou gravar isso. Guarda esse número, vai ser o número da sorte. 485. Mas, maestra, começando o ciclo de apresentações de vocês, né, da Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências, nesta quinta-feira, uma noite realmente para marcar a época. A gente vai fazer esse ano, na abertura da temporada, nós já fizemos um concerto esse ano, que foi pelo Dia das Mulheres, foi o Maestras em Concert, né? Verdade, divulgamos então, aqui. Foram as 3 maestras lá da Unesp, foi um concerto muito bonito. E agora é a abertura mesmo da nossa temporada, e a gente resolveu então fazer essa dedicação às crianças e também, acho que as crianças interiores de todos nós. Não tenho dúvida. Quem é que... Nunca deixamos de ser crianças, né? É verdade. E aquela história, normalmente um pai, ele vai levar um filho para assistir um filme, né? Com certeza. E aí acaba marcando também. O filho, o filme que eu fui assistir com meu pai foi esse, Sim. né? A Pequena Sereia e tudo mais. Agora, Renata, como é que vocês escolhem o repertório? Vocês fazem reuniões prévias? Existe muita gente dando palpite. Tem que colocar esse. Tem, palpiteiro tem. Palpiteiro tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Porque vocês têm um tempo de apresentação. Sim. E sabem que, de repente, uma música tem o quê? 3 minutos, 3 minutos e pouco. E, olha, 1h30. Quanto tempo de espetáculo? 1 hora. 1 hora de espetáculo. Então, você vai ter 10 aí músicas, umas 20 músicas, Tem que mais ou selecionar, menos. não dá para tocar tudo. Não dá. Não tenho dúvida. E tem muita... Olha, seria bom entrar essa. Isso, a gente sempre escuta muito a orquestra, né? Tá. A gente precisa escutar os nossos músicos. O que eles querem, o que eles, né, gostariam de fazer, qual é o sonho, né, de tocar. Porque muitos têm, né? Claro. Eu sempre queria tocar essa música. E o tema de filme foi uma coisa que veio desde o ano passado, quando a Sinfônica fez aqueles concertos lindos. A banda sinfônica depois fez temas de filme. Mas a gente quer fazer. Eu falei, nossa, mas mais uma vez tocar e vamos tocar Superman de novo. Já tocaram, né? Então vamos fazer diferente. Daí eu dei uma devolutiva aí para eles. Vamos fazer temas da Disney, então. Vamos fazer um concerto com temas de filme específicos, né? Para criança, por exemplo, o Rei Leão, a gente é da nossa época. A gente lembra dele, né? É o que eu falei aqui, o ciclo sem fim, todo mundo pois sabe cantar. Então a gente E pegou Hakuna Matata também. temas antigos e temas novos. Por exemplo, a Moana, que agora é um filme novo, né? Já saiu o 2 o ano passado, então já foi uma febre. Então a gente já pegou um pouquinho de cada coisa para montar esse repertório de temas de filme. Deu para perceber que o tema do Rei Leão não pode faltar, né? E esse daí vai ser bonito. Esse vai ter coral, vai ter a Andrea Simoncini solando. A gente vai ter uma voz poderosa aí na frente. Que legal, né? E de repente, é a última atração? É o tema do Rei Leão? Não, vai essa encerrar? é a primeira atração. A primeira? Isso. A última atração vai ser a nossa Moana. E vai ser a minha Moaninha lá de casa que vai cantar, a Sofia. Que legal, gente. Olha, que legal. A minha pequenininha. Não, é bastante interessante isso, né? E aquela história. E vai ser nessa quinta. Isso. A gente espera no teatro, né? No teatro. No Teatro Municipal. A gente espera que o teatro esteja lotado, porque vai ser emocionante, né? Vai ser meio nostálgico para mim, por exemplo. Com certeza. Né? Mas eu acho que acho que todo mundo esperou, né? Por momentos, por exemplo, quando estourou Frozen, por exemplo, eu trabalhava com criança, foi uma febre. Foi. Né? Então, imagino que relembrar essas músicas assim, para os mais novos, né, que já conhecem, vão cantar junto. Vão cantar. Né? E os mais velhos vai ter um clima de nostalgia bem gostoso também. E nós vamos ter uma projeção também na parede, né, do filme. Que legal. Então isso vai ser muito legal, de um lado só da parede, mas vai ser muito bonito, né? Então, enquanto a gente está tocando, vai aparecer o filme ali. Que bacana, projeção. gente. Vai ser como assistir o espetáculo da Disney lá dos parques, sem estar nos parques. Sem estar. Que bacana, que bacana. E quantos músicos fazem parte da Filarmônica, Olha, maestra? hoje nós tivemos o começo do ano, então nós temos testes, né, todo semestre. Então agora nós temos 43 músicos. Nós estamos 43. Com um time de 43 para uma músicos. orquestra, para uma filarmônica, é um Sim, número interessante? é um número interessante, é de 40 para cima, né? Tá. Isso. Então a gente já está com um número legal, tem todos os instrumentos, né? Então tá um time muito bonito. É muito comum, de repente, um músico querer
participar de uma orquestra, de uma filarmônica? É muito comum, de repente? E o que ele precisa para se credenciar a fazer parte da orquestra? Lá na Unesp é uma orquestra pedagógica, então a gente trabalha com músicos que estão começando a tocar e músicos que já tocaram, ou seja, já se aposentaram, com amadores, né? Nós temos professores, temos até músicos que saem dali e vão, por exemplo, para a Sinfônica, que é uma orquestra profissional. É uma orquestra de formação, mas também uma orquestra social, a gente chama, né? Uma orquestra pedagógica. Então, o mínimo ali é ele saber leitura, saber tocar o instrumento e ter um professor, né? Então, porque você precisa dar andamento nos seus estudos para continuar conseguindo tocar as músicas da orquestra. Que legal, que legal. E aparece sempre músico aparece, novo? É mesmo? Aparece. A procura é muito grande? A procura, sim. Até a gente tem teste todo... Se tem vaga, a gente tem teste o ano todo. E qual é o instrumento que se destaca mais, o mais oferecido, digamos assim? Lá é violino, né? Os violinistas adoram tocar, né? Legal, e tem um monte de violinista por aí. Isso que é bom. Olha, que legal, a gente né? tem bastante. Sempre tem um violinista que está entrando novo durante todo o ano. Existe um instrumento que é mais difícil de se tocar do que o outro? Acho que não de se tocar, mas da gente, por exemplo, ter na orquestra. Então, o oboé é um instrumento difícil porque é um instrumento caro. E também a mecânica dele é complicada. Qual que é o oboé mesmo? O oboé é que tem uma palheta pequenininha, um instrumento de sopro. E entendi. essa palheta, você tem que fazer a palheta. Então é bem complicado, né? O músico tem que ter aquela parte artesanal mesmo, é um instrumento difícil. E trompa, que é um instrumento que não tem muitas pessoas que tocam. Então são instrumentos difíceis. A gente tem o oboé, mas a trompa, não. Que coisa, né? Então, quer dizer, se de repente aparecer alguém e falar, toca trompa, trompistas. Faz favor, alguém aqui. Estamos recrutando trompistas. Que bacana. E o ensaio, como é que é a periodicidade desse? É semanal? Isso, quinzenal? toda quinta-feira nós temos primeiro aulas grupais e depois o ensaio das 20 às 22. O ensaio com todo mundo, que a gente chama de ensaio TUT, né? Todo mundo junto. Tá. E quando tem apresentações marcadas assim, intensificam os ensaios? Não, eles são sempre quintas. A gente tem que fazer um cronograma para eu poder chegar nessa apresentação tocando tudo direito. Entendi. Então, mais ou menos 2 a 3 meses. A gente tem de apresentações assim, que a gente chama oficiais, 2 em cada semestre. Para a gente poder ter tempo, né, de ensaiar com todos eles e aquilo funcionar. Porque uma orquestra profissional, eu tenho certeza que eles vão tocar. Eu vou lá e pum, tá tocando. Uma orquestra pedagógica é diferente. Esse ano a gente tem um arranjador residente, que isso é muito legal. Uma pessoa que escreve especificamente para a orquestra. Então eu falo para ele, meu primeiro violino toca assim, o trompete toca assim, eu não tenho trompa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí ele vai escrever exatamente o que eles podem e para a formação que eu tenho. O que melhora muito, né, a performance da orquestra. Porque quando eu pego uma peça na internet, por exemplo, ela é para aquele grupo ali. Talvez eu não tenha um instrumento, falte, eu não posso tocar. Então, com o arranjador, a gente assim a orquestra deu um salto assim de aprendizagem, porque é específico, né? É realmente para eles avançarem. É pensado para eles. Para eles. É educacional mesmo. Agora, no caso, quando você vai ter duas vozes também, né? Como é que fica? Elas ensaiam junto com vocês? Você falou que uma vez por semana, às quintas-feiras. Sim. Na última quinta-feira, essas pessoas que vão cantar, estavam André, estavam lá? Estavam lá. Então a gente marca pelo menos 2 ensaios antes da apresentação, que a gente chama de ensaio geral. Que é aquele ensaio que está tudo bonito e a gente só vai passar, teoricamente. Que Deus ajude que seja assim sempre. E nesses ensaios gerais, porque a orquestra, eu já arrumei a orquestra, ela vai lá e canta. Né? Ou um músico que vai solar, enfim. Eu tenho que deixar a orquestra pronta para ele vir e a gente juntar, né? Para o músico é mais complicado, a responsabilidade aumenta quando você tem um convidado especial? Sim, é bastante. Mesmo? Tem que haver, de fato, o sincronismo. O sincronismo, E a gente tem que estar preparado mesmo para esse músico, né? Não só tecnicamente, mas eu acho que tudo, né? Música é energia, né? Eu sempre falo para a orquestra, a gente vai receber alguém. Isso é muito bonito, é muito importante, né? Claro. É o respeito pelaquela pessoa que foi escolhida, porque aquela pessoa tem algo a mais para estar ali na frente da orquestra, né? Estar na frente de uma orquestra é um privilégio, né? E é porque a pessoa realmente está ali no topo e ela pode fazer aquilo, né? A Andréia foi eu conheci a Andréia da Sinfônica, uma vez ela cantou com a Sinfônica, um Bossa com Vida. E quando eu vi o Ciclo Sem Fim, eu ouvi a música e falei, olha, o arranjador, eu quero essa música. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi essa loira bonitona. Falei, gente, é a voz dela, uma voz grave, né? Normalmente ela canta samba, né? Sim, na noite, loira né? do samba. Mas, loira do olha, samba.
os ensaios que a gente fez com ela foram perfeitos e do jeitinho que eu imaginei. A primeira vez que eu escutei a música, eu falei, não, é ela. Que bacana. Bom que ela, Muito bom. que ela pôde, né, vai poder estar presente. Além da Andréia? A Sofia, Ah, que é a minha filha. Sua filha? Isso, que vai cantar a Moana. Que bacana. E como é que é o ensaio com a filha? Todo dia em com casa? Sofia vai cantar, Sofia vai cantar. E ela tem quantos ela anos? Ela tem aula, 10 anos. 10 anos, 10 anos. E desde sempre já tá... Ela faz piano, ela estuda piano. Aí agora ela, né, começou a fazer aulas de canto com a Rebeca, com a professora, com a maestra, né? Uhum. E a gente falou, olha, tá bonitinha. Ela sempre cantava. Eu falei, quer cantar, Sofia? E eu sei que ela é muito tímida, né? Entendi. Apesar de fazer música, ela é super tímida. Eu falei, vamos fazer assim, a gente ensaia com a orquestra, mas eu não vou falar que você vai cantar. Eu vou falar, Sofia, quebra o galho aqui, vem cantar para ver se dá certo essa música com voz. Entendi. E a primeira vez que ela cantou, a orquestra amou. Daí eu falei, e aí, você gostou dela? Eu gostei. Vai ser a primeira apresentação dela em público. Em público, assim. E aí, cantando, o fator emocional, como é que fica? Ela já fez com piano. Uhum. Mas, assim, tá na frente da orquestra e de cara para um público imenso. A gente tá todo dia falando, ó, Sofia, vai ter bastante gente, viu? Que bacana, gente. Tem que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação. O frio na barriga vai ser intenso. O frio na barriga é nosso também, que faz música há tanto tempo. Cada vez que a gente entra no palco, a gente sente esse frio na barriga, né? E é bom, né? Eu falo assim... Deixa a gente alerta. Quando a gente entra esperto. aqui também... quando a gente entra aqui para falar o bom dia, né? Falar 6 horas bom dia, a gente também tem que ficar com esse frio na barriga. Isso aí aumenta a sua responsabilidade, né? Você não baixa a guarda, sabendo que você está na frente do microfone, que você, no caso, está conduzindo uma orquestra, a responsabilidade, o público, ele quer ter aquele belo espetáculo, né? Então, o preparo, tudo é fundamental. E o frio na barriga, se não tiver o frio da barriga, nem vá. Nem vá, que você está muito acomodado, né? É essencial que tenha, né? O meu frio na barriga começou a semana passada já, no ensaio geral. Falei, ai meu Deus. Já começa a bater Tem concertos nervoso. que a gente fica, né, mais... Porque a gente sabe que eu convidei instituições aqui de Botucatu, então vai bastante criança, né? Então é um concerto que eu queria muito fazer. Entendi. Criança, para mim, é a coisa mais extraordinária que existe no planeta Terra. Então eu gosto muito de fazer coisas para criança. E esse concerto foi um concerto que eu pensei, a orquestra tem 5 anos. Então faz 5 anos que ele está na minha cabeça, alguma coisa para criança, encher o teatro de criança. E aí, finalmente, eu vou conseguir fazer isso. Ô, Renata, aproveitando a sua presença aqui, até para o ouvinte, às vezes tem essa mesma dúvida, né? Qual que é a diferença de uma orquestra sinfônica para uma filarmônica? Então, da onde vem o dinheiro, só. Então, uma orquestra sinfônica é uma orquestra municipal. Então, vem dinheiro do município. Do município. Isso, dinheiro da prefeitura. E uma orquestra filarmônica, ela busca o dinheiro, né? Lei Rouanet, PROAC, apoiadores, patrocinadores. Então, é isso que acontece com o Instituto. O Instituto, ele tem os patrocinadores, a gente tem lei de incentivo para poder manter o projeto. Então, hoje o projeto existe faz 5 anos, graças a cada ano. Apesar da gente estar dentro da Unesp, tem muita gente que acha que a Unesp banca a orquestra. Entendi. Né? A Unesp ajuda muito a gente. Em momentos de dificuldade, foram eles que, né, nos acalentaram ali. Mas a gente tem o projeto de lei todo ano. Então, é feito um projeto, do ano que vem já está sendo feito, para poder captar recursos para o próximo ano. E a gente tem, sim, um respaldo imenso, né, das diretoras. Agora, a gente tem 2 diretoras novas, né, que é a Persília. Então, a gente faz reuniões anuais com elas. A gente tem um trabalho muito intensificado na Unesp também, juntamente com os universitários, toca lá nos lugares que precisa tocar lá dentro. Tem bastante evento na Unesp, então a orquestra está mais também chegada dentro da onde ela é acolhida, né? Bom, você está dizendo que está completando 5 anos, né? Então começou na pandemia, num momento terrível para o mundo. E aí, como é que foi? 2019 Vocês começaram... começou, outubro. Outubro a gente de 2019. começou, nossa, foi lindo o começo, e aquele tanto sonho, em 2020, pum. E agora? A gente Como fez é que o quê? ensaiaram? 2 ensaios e um concerto. E aí lançou a orquestra. E no outro ano, a universidade foi a primeira a fechar, né? Então a gente fez a OFIB virtual. Nós fizemos, então, aulas toda semana, no horário que era o ensaio. Eu fazia aula, fazia entrevista. E a gente fez... cada um tocava na sua casa, com fone, os arranjos, e depois um técnico de som juntava. Lembra os quadradinhos? Não, isso quer dizer, os quadradinhos... Quantos quadradinhos a gente viu nessa época, né? Que coisa, né, gente? Que coisa, né? Então, a gente conseguiu aí quase 2 anos, foi, né? É? Muito, a universidade demorou para voltar, mas
assim, e nessa UFB virtual a gente conseguiu atingir pessoas de fora do Brasil. A gente tinha gente de El Salvador, do Chile, porque se abriu para muita gente. Né? Não, e a gente tem informação, e é uma realidade, né? Que a música ajudou muita gente. Sim. Você estava ali fechado na sua casa, as pessoas que sabiamente ficaram em casa, né? E você tinha o quê? A arte você como um todo, né? Salvou a sanidade de todo mundo. Verdade. E era muito legal saber quando você abria aquelas janelinhas infinitas, né, de músicos, cada um com seu instrumento e de repente era muito legal. Sim. Acalentava as pessoas, saber que ainda temos esperança, o mundo não vai acabar, né? Isso foi fundamental para muita gente. Foi uma época né? difícil para a gente, até a gente já estava meio acostumado com a tecnologia, mas a gente teve que aprender muito mais coisa, né? Claro. Que a gente não usava no nosso dia a dia. Mas para os mais idosos, mais velhos, por exemplo, dentro da orquestra filarmônica tem muitos idosos. Nessa época eu trabalhava em Vinhedo, que também tinha uma orquestra com bastante gente mais velha. Então, eles não tinham essa coisa com internet, né? Então, foi um aprendizado, uma paciência dos dois lados para que a coisa acontecesse, né? Então, foi muito bonito isso, ver que eles, apesar de toda a dificuldade, eles estavam ali tentando aprender uma coisa nova, tentando colocar... E aí ficava, mas eu não tenho som, não aparecia a cara, e a gente com muita paciência ensinando como que mexia, como que fazia. No fim, a gente conseguiu passar por isso. E ninguém tinha nenhum, né? Ninguém ficava controlando. E aconteciam, né? As imperfeições normais, né? Sim. De repente alguém não está com o microfone desligado, né? As Do nada reuniões, caía as a entrevistas. conexão de alguém. Eu tenho também um programa na web, o Encontro Marcado. Eu fiz muitas entrevistas online e tudo mais. De repente, liga o microfone, vamos começar de novo. Então, isso aí é normal acontecer, Eu né? fiz reunião na época da pandemia de estar falando, não, mas não sei o que é fulano. Fulano? Ih, caiu, peraí, precisa voltar. É natural, mas... Quanta coisa a gente passava ao vivo ali. Mas foi legal porque a gente conseguiu sobreviver, né? A gente lamenta as mais de 700 mil mortes e tal, mas a gente conseguiu sobreviver, conseguiu se adaptar a uma realidade. Estamos aqui, talvez mais preparados ou não, né? Que a gente nunca sabe, né? Mas a gente está aqui. Ô, Renata, e das crianças se interessarem pela orquestra? Existe também? De repente... começar a tocar desde criança já? Eu tenho uma pergunta parecida. Só para pegar o gancho, eu ia falar da idade, justamente, né? Dos membros da orquestra. O quão experiente precisa ser um músico para estar numa orquestra? Dentro da orquestra filarmônica, a gente pode ter um músico amador, que é o que a gente chama, né? Não é aquele músico que faz isso para a vida. Então, começou a estudar, que tá estudando. Dentro de uma orquestra pedagógica, a gente tem tanto limite de idade. Então, a gente tem 8 a 80, por exemplo. A gente não tem muita criança, né? O projeto aqui em Botucatu, graças a Deus, tem muito projeto para criança de música, né? Angelina de Ângeles, tem muitos outros projetos, né? Então a gente tem o projeto Guri, por exemplo. Então é uma cidade que eu falo, uma cidade única. Eu não morava aqui, então eu sou agora botucatuense, há uns 4 anos. Então isso que eu acho muito bonito, né? Então aqui a cultura é muito forte, né? Em Botucatu. E, então, a gente acaba pegando mais adolescentes, né? E aí vai subindo de idade. Então, precisa mesmo tocar, precisa ter o seu instrumento, já ter aprendido alguma coisa, saber ler partitura, para poder ir crescendo com o grupo. Que legal. Renata, começa nesta quinta-feira, a partir de que horário? A partir das 20 horas, na quinta-feira. Entrada gratuita. A gente está em parceria com o Fundo Social da Solidariedade, sempre. Então, quem puder levar alimento, leite, roupa, enfim, para a gente poder fazer as doações. Todos os concertos agora da orquestra vão ser com essa parceria. Então a gente vai sempre ter doações para que a gente possa ajudar aí quem mais precisa também. Legal. Renata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui para falar a respeito desse importante evento, né? Concerto especial dedicado aos temas inesquecíveis da Disney. Quinta-feira, está marcado quarta aqui. Quinta-feira, dia 24. Não vai lá quarta, não. A partir das 8 da noite. É quarta, depois de amanhã. Isso. Às 8 da noite. Muito obrigado, sucesso. E conte com a gente sempre no sentido de divulgar toda a sequência da Filarmônica do Instituto de Biociências. Tá? Muito obrigada, viu? E parabéns mais uma vez para vocês. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.